O livro de hoje é muito especial porque vai trazer recordação da infância de muita gente. É um livro do autor Ziraldo, sim, o autor de O Menino Maluquinho, que fez uma coleção de livros para o Ministério da Educação. E esse aqui é o Nino, o Menino de Saturno. Essa daqui é a capa, foi impressa pela Melhoramentos Livrarias. Eu achei a capa muito bonita. Aqui atrás tem mostrando as outras capas, ó. Tem o Menino da Lua, o Menino da Terra, o Menino de Marte. É uma coleção completinha. E aqui fala um pouco da coleção. Eis as capas dos livros, onde conta as aventuras dos meninos que habitam os planetas do Sistema Solar. Contei também a do Menino da Lua, o único que vive em um satélite. Em 2018, completei a série com as histórias dos meninos de Júpiter, Netuno e Plutão. A última que eu escrevi foi a de Plutão, porque esse planeta é o símbolo do recomeço. Foi bom estarmos juntos até aqui e já vou logo começar a fazer outra série, Ziraldo. Quando abrimos o livro, temos essa imagem aqui, ó. Aí aqui tem falando um pouquinho sobre a obra, né, e o autor. Ziraldo Álvares Pinto, né, nascido em 1932, é pintor, dramaturgo, cronista, jornalista e cartunista brasileiro. Desde criança tem uma forte ligação com desenhos e começou pintando paredes do quarto. Apaixonado por histórias em quadrinhos, foi assim que ele aprendeu a fazer aquilo que chama de desenhos narrativos, ou seja, desenhos que estão contando uma história. É o inventor do famoso personagem Menino Maluquinho e com seus trabalhos de literatura infantil já visitou inúmeras escolas pelo Brasil. Aí aqui tá falando um pouco sobre o Nino, né, o Menino de Saturno, que ele compõe a coleção de série de livros de Menino dos Planetas, que contam as aventuras dos meninos que habitam cada planeta do Sistema Solar e na Lua. E que nesse livro, a gente vai acompanhar a história do menino Nino, que adora deslizar sua plancha de surf pelo espaço e pelos anéis coloridos de seu planeta Saturno. Mas, de repente, ele percebe que os anéis perderam a cor. O que poderia ter acontecido? Depois de surfar chateado e escutar o conselho de outro menino do espaço, o Nino parte para a Terra em busca de uma solução para esse mistério. Nessa busca, o Ziraldo apresenta aos seus leitores a riqueza da criação de grandes pintores como Picasso, Van Gogh, Pollock, Matisse e Miró. E fala também da importância de imaginarmos e sermos capazes de criarmos as nossas próprias cores. Bom, esse livro aqui é de 2018. E aqui começa a história do livro que vou ler com vocês. Essa é a lenda de um menino de nome Saturnino. Todos, porém, o chamavam de Nino. Ele vivia voando pelo espaço na sua prancha de surf, deslizando sobre o tapete feito de couro e cristais dos anéis de seu planeta. Ele era de Saturno. Nino achava muito bom viver no planeta que era mais bonito entre os que giram em torno do Sol. Ele era um menino muito corajoso e todos os habitantes de Saturno diziam que o Nino tinha um jeito de herói, feito para viver grandes aventuras. E contam que ele gostava de ficar solto no espaço, bem quietinho, de pé sobre a sua prancha, a contemplar de longe a beleza colorida dos anéis de Saturno. E essa daqui é a prancha dele, ó. Ele admirando a beleza do planeta que ele mora. Houve um momento no tempo e no espaço em que sem nenhuma explicação, uma coisa muito estranha aconteceu a Saturno. O planeta amanheceu sem as cores de seus anéis, sem seu velho crepúsculo e sem sua aurora boreal. Todo o povo de Saturno não conseguia entender o que havia acontecido. Quem poderia saber? Quem é que pode explicar os mistérios do universo? Acostumado a surfar sobre as cores dos anéis de seu planeta, Nino sentiu como se lhe houvesse arrancado um pedaço. Um menino aqui da Terra de quem tivesse roubado suas ondas do mar. Nino ficou muito, muito triste.
Pois quando o girar de Saturno faz seus anéis serem vistos, né, como o mar se perdendo no horizonte, Nino adorava surfar sobre a sua superfície, vendo as cores desfilarem velozes sobre seus pés. A partir da metade do planeta, no equador Saturno, Nino olhava os anéis e via como suas cores fabricavam a aurora das manhãs de primavera ou crepúsculo multicor dos fins da tarde de outono. Nino não conseguia imaginar como seria viver sem as cores dos anéis que enfeitavam sua vida, que davam sentido a ela e à vida de todo mundo que habitava Saturno. Contam que um dia, vagando pelo espaço, muito desolado e triste, com saudade de suas cores, Nino ouviu, sem saber de onde vinha, uma voz que lhe dizia: "As cores não existem." Nino voltou para saber de quem era a voz misteriosa e viu, vindo na sua direção, um outro menino que surgiu no espaço como uma aparição, deslizando em uma prancha bem mais veloz que a sua. De muito longe ele vinha. Nino só fez uma pergunta: "Quem é você?" O menino respondeu: "Sou o espírito da lenda, aquele que anima e guia o herói de todas as histórias." E um jeito que fazia parecer mais vivido que um Nino, pois os que habitavam o espaço contam o tempo a seu modo. O misterioso menino falou como quem insistisse: "As cores não existem." E continuou: "Somos nós, meu caro Nino, que inventamos as cores, que só existem, isto sim, em cada raio de sol que nos ilumina. Nós as criamos apenas para enfeitar ainda mais nossa alegria de ver." E Nino então perguntou: "Como é que posso buscar os raios que do sol emanam as cores de que preciso para reviver o brilho dos anéis do meu planeta?" E disse o novo amigo: "Em algum lugar do espaço há seres mágicos, meu caro, que convivem com a luz que ilumina o universo. São os garimpeiros do sol, que no fundo dessa luz acham pepitas de cor, como as de ouro que existem na fundareia dos rios. Só eles é que podem atender o seu pedido. Você tem um espaço inteiro para procurar por eles. Vá, trate de encontrar esses seres, caro amigo. São eles que vão revelar o segredo que guardam as cores e mostrar para você como podem recolorir os anéis do seu planeta. Vá, essa é a sua missão." Contam que na mesma hora Nino rápido obedeceu a ordem recebida e de partir velozmente pelo espaço infinito em busca de suas cores, como faz um navegador partindo para vencer as bravas ondas do mar, na procura de sua ilha do tesouro. Depois de muito voar, sem medir tempo ou distância, Nino chegou a um planeta que não parecia nada com os outros que encantaram seus olhos de viajante na paisagem do céu. Era visto assim de longe um planeta todo azul, mais diferente dos outros, pois de pertinho, bem de pertinho, tinham todas as cores que o sol sabe inventar. De repente, Nino ouviu a voz de seu novo amigo, que outra vez lhe apareceu sem nenhuma explicação, e o amigo dizia com firmeza e exatidão: "Você chegou ao seu destino." Olha essas imagens, que lindas, gente. Em uma manobra rápida, Nino pousou sua prancha na superfície colorida do planeta encontrado. Olhou em frente e eram cores para todos os lados, eram cores para todo lado, eram cores como nunca havia visto antes no solo de seu planeta. E pareciam dizer-lhe: "Você vai encontrar aqui os guardiões dos segredos e dos mistérios das cores. Eles falam com o sol e sabem, como sábios alquimistas, transformar a luz em ouro. São eles seres mágicos que, por suas poções de ouro, virando cor, vão colorindo novamente os muitos anéis de Saturno." Agora só faltava Nino conhecer os habitantes da Terra, que é o nome do planeta que ele havia chegado, e descobrir entre os terráqueos, que é como os chamam, os que habitam outros planetas. Quem seriam os seres mágicos que ele tinha encontrado?
a toda velocidade, manobrando no espaço a sua prancha veloz para os mais rasantes voos, parte Nino, deslizando tão velozmente que invisível ninguém podia ver. Nino tem o seu olhar voltado para de cada habitante da Terra, para saber quais deles poderiam vir a ser aqueles que ele procura. Contam que muito cedo, tudo que o Nino queria, de repente aconteceu. Ele se viu diante de uma das figuras a ele prometidas. Era um pintor. Sem procurar entender como tudo acontecia, pois era uma lenda e nem sempre os mistérios são fáceis de explicar, Nino, cheio de alegria, aproximou-se do artista. Assim é que chamavam, e se fez ansioso pedido: pinta-me os anéis de Saturno, que cores não tem mais. Dizem que o pintor olhou em seus olhos de flecha, que fere o peito e não dói, mirou o Nino com calma, sorriu como quem diz sim e imediatamente levantou-se, como um rei que abandona seu trono, e pôs as mãos à obra, criando aos olhos do Nino as cores para os anéis, que reinventarão Saturno. Pintar é o seu milagre. Para a alegria de Nino, o pintor fez desdobrar a luz que o sol lhe envia, e com cores poderosas que obedecem suas ordens, como ovelhas feito nuvens obedecem seu pastor, recoloriu os anéis que haviam desbotado em volta de Saturno, e fez tudo com o vigor de um deus da criação, e achou que era bom. Olha como é que ficou a imagem. Súbito, vindo do nada e com seus pincéis e paleta, outro pintor lhe aparece, como numa alucinação, feita de cor vermelha, de sua barba e cabelo, e de seus olhos cor de mar, quando o mar se vê de longe, e diz: um Nino feliz, posso pintar os anéis do seu amado planeta com a mesma cor que o sol dá a cor de dia aos trigais, para que eles inundem de luz seu solo de terra? Não sei se vocês perceberam, gente, mas esse primeiro pintor que apareceu aqui é o Picasso. E esse que aparece em seguida é o Van Gogh. E aí está Saturno, todo enfeitado de luz, com seus tons dourados da paleta do pintor, como se ele fosse um alquimista capaz de transformar em ouro os raios de sol, a luz dos raios de sol. Olha que lindo o trabalho. E antes que um Nino feliz pudesse se refazer dos seus sustos, surgiu um novo pintor a se oferecer, gentil às linhas, às formas e mais cores, todas que vinham do coração do artista, que havia inventado um jeito novo, né, de pintar suas telas. Ofereço-lhe o que invento para você colorir os anéis do seu planeta. Agora surge à sua frente, vestido para pintar, um outro artista que pinta como se fosse um jardineiro encantado. É ouro que lhe é oferecido, ouro mesmo, de verdade, pois é com ouro que faço as tintas das minhas telas, falou o mágico pintor, que com seus pincéis finos de pontas como de agulhas, transformariam os anéis do desnudo planeta em joias que não se imitam, e com elas bordariam, como bordas de suas flores, tudo aquilo que pudesse ser feminino no céu. Seria como se abrisse diante dos nossos olhos uma área de tesouro. Eis que Nino, de repente, vê cair sobre o planeta, como uma sinfonia que não precisa de sons, uma chuva poderosa feita de pingos de cor que tresvolteiam no espaço, como se fossem estrelas cadentes perdidas, sem rumo e sem destino. E essas gotas, por certo, estavam guardadas no coração de um poeta triste, que escreve poemas com cores e não com palavras, que estilhaçam no ar.
Com o olhar de quem não precisa dormir para sonhar, aparece para o Nino mais uma das belas figuras dessa história. De tesoura na mão, vem recortando papéis coloridos que se transformam em obras de arte, exatamente como faz com sua pintura. Nino não soube se colorir, então, seus anéis com tinta ou papel. Ele ficou na dúvida se ele usava tinta ou papel, porque olha só esses papéis coloridos, que bonitos. Eu lhe ofereço, meu menino de Saturno, são gotas de mercúrio tiradas da luz do sol e roladas de um pincel, como se fosse um termômetro que medisse a temperatura do coração e que tem todas as cores além do vermelho sangue para colorir seus anéis, falou o pintor, que surgiu diante Nino como se fosse um pássaro que chegasse para coreografar as cores de um silencioso balé. E parecia tão leve que Nino voou com ele. E do alto de seu sonho, Nino viu seus anéis pintados com a leveza com que pinta seus quadros de um garimpeiro do sol. Meu Deus, vibrava o garoto, que disse, como diria um menino aqui da terra, caçador de passarinho, eu caí no ninho deles. É que muitos outros donos de cores que ele queria para renascer Saturno surgiram para atender seu pedido. Que pintor nessa terra poderia abrir mão de um pedido como esse que Nino fez? E contam que, comovido diante de tais presentes, Nino já não sabia como escolher para Saturno as cores que lhe tornariam novamente seu planeta mais bonito de todos. E aí buscou de novo a ajuda do companheiro que surgira na história. Onde é que você está? O que eu faço agora? E ele estava logo ali para responder ao Nino com muita calma e doçura. Sabe por que eu lhe disse que só os seres que vivem onde as cores florescem podem fazer Saturno voltar a ser o planeta mais bonito do espaço? É porque as cores só existem para quem, com seu olhar, sabe conversar com elas e descobrir entre as cores mais cores do que os olhos podem crer que estão vendo. Logo depois dessa lição de cores, o companheiro de Nino completou sua resposta como quem vai contar uma história. Um dia eu estava voando sobre o céu desse planeta e quando desci à Terra, conheci um homem lindo, com seus enormes bigodes e com sua sabedoria, que me disse uma coisa muito simples e que depois correu o mundo. A imaginação, meu jovem, é mais importante do que o conhecimento. Ao ouvir essa história e as palavras finais do simpático personagem, Nino logo percebeu que seu amigo iria lhe dar uma ordem. Foi então que uma voz soou clara e forte. Era o amigo dizendo o que ele repetia para si mesmo baixinho. Nino, volte para Saturno, volte para seu planeta, informe a todos os saturninos, a quem mais queiram ouvir, a ordem que recebi e que também vou lhes dar. Ponham sua imaginação para funcionar. Nino ouviu atentamente as palavras de seu novo amigo. E quando olhou por ele, o mágico menino já havia desaparecido. Ele já estava longe no espaço e terminava essa história com sua missão cumprida. Como, aliás, acontece com todas as lendas que se contam nesse mundo. Fim. E aqui é falando um pouquinho sobre o livro. E aqui temos a foto do Ziraldo. Quem aí já tinha visto o Ziraldo? Um dos ícones da literatura infantil brasileira, Ziraldo iniciou a carreira com artes gráficas em 1950. Ele continuou criando com a mesma graça e leveza que só uma pessoa com sensibilidade aguda e respeito pela criança poderia ter. A energia de Ziraldo é inesgotável e a sua criatividade e vontade de fazer tudo ao mesmo tempo refletem um menino que começa a descobrir o mundo, o pincel, o brilho no olhar, os ouvidos atentos e o assobio, que pedem silêncio e concentração quando esse menino está desenhando. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de dar like, compartilhar com amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e se inscrever aqui no canal, porque eu estou sempre trazendo livros novos.
Boa leitura e até o próximo livro!